E galera, vamos continuar agora na matéria de Direito Penal. O assunto que a gente vai tratar com vocês agora é lugar do crime. Então vimos lá anteriormente sobre o tempo do crime. Vimos a aplicação do tempo do crime quando se trata do princípio da atividade. Lembra? Considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então aquilo é tempo do crime, atividade, o princípio da atividade. Aqui agora vamos tratar sobre o lugar do crime, o local em que aconteceu esse crime. Qual que é o princípio adotado na teoria, no lugar do crime? A teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista. Então, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Lembre-se disso. Quando se trata do lugar do crime, ubiquidade. Artigo 6º do nosso Código Penal diz: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir o resultado. O que é isso na prática? Vamos entender o seguinte. Então temos aqui o nosso território nacional, né? Aqui temos o Brasil. Temos aqui, por exemplo, os Estados Unidos. E temos também o nosso outro país aqui de praxe, Portugal. Então considera-se que Tício quer matar Mévio. Para isso, para ele poder matar Mévio, ele faz o quê? Ele sabe que Mévio vai viajar. Mévio vai lá para Portugal de avião. Então o que ele faz? Ele coloca uma bomba nesse avião. Ele coloca uma bomba a fim de matar Mévio. Aonde ele coloca essa bomba? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele coloca a bomba. E ele sabe que o avião vai para Portugal. O destino final do avião é onde? Portugal. E ele quer que a bomba estoure lá em Portugal. Não quer que estoure aqui no Brasil não. Quer que estoure lá, no destino final dele. Só que o avião sai aqui do Brasil, passa lá nos Estados Unidos, para depois ir para Portugal. Enquanto ele está aqui nos Estados Unidos, o avião está aqui nos Estados Unidos, a bomba explode. Aonde? Agora a pergunta que eu quero fazer para você agora: qual lei que vai aplicar sobre esse crime? Qual país vai poder aplicar a sua lei, vai poder punir este fato? Qual país? Todos os três. O Brasil, os Estados Unidos e o Portugal. Esse é o princípio da ubiquidade. Esse é o lugar do crime. Por quê? Considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Onde ocorreu a ação? No Brasil. A bomba foi implantada aqui. No todo ou em parte. Bem como onde produziu ou deveria produzir o resultado. Onde produziu o resultado? Nos Estados Unidos. Então também é lugar do crime. Onde deveria produzir o resultado? Em Portugal. Então também é lugar do crime. Essa é a teoria da ubiquidade. Só um destaque importante para você poder diferenciar e lembrar. Temos um mnemônico também a ser adotado. Aqui é só você lembra de luta. O que é luta? O que é o L aqui? L. Lugar do crime. Lugar do crime. Então, quando se falar em lugar do crime, qual que é o princípio? Ubiquidade. Certo? E o T? O T é o quê? É o tempo do crime, que a gente viu lá atrás. Tempo do crime. Qual que é o princípio adotado do tempo do crime? Atividade. Por que eu estou falando isso? Para você poder diferenciar. Porque na sua prova vai cair falando que lugar do crime adota o princípio da atividade. Ou falar também que adota o princípio do resultado. Vai cair isso na sua prova. E você não vai marcar isso aqui, porque está errado. Você vai lembrar do mnemônico. Então, só diferenciar aqui, certo? Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Isso aqui é para facilitar a sua memorização, para você não confundir na hora da prova. Se você está fazendo uma prova, viu uma questão de lugar do crime, já bota lá a luta do lado lá
Põe luta para você lembrar do mnemônico e conseguir diferenciar as duas nomenclaturas. Agora, quero falar com vocês um assunto também muito importante, que cai muito na sua prova, certo? E até para fins de você diferenciar a aplicação da lei, que é o quê? O conflito aparente de leis penais. O que é isso, conflito aparente de leis penais? Existe a possibilidade de em um mesmo fato criminoso, poder aplicar tipos penais diferentes. Então, o conflito aparente de leis penais, ele prioriza, ele visa a não aplicação do bis in idem, que é o quê? A pessoa ser condenada duas vezes pelo mesmo crime, duas ou mais vezes pelo mesmo crime, certo? Então, por isso que a gente aplica o conflito aparente de leis penais, para aplicar uma punição para um mesmo crime, para que a pessoa não seja condenada e julgada mais de uma vez pelo mesmo fato criminoso. Essa é a ideia do conflito aparente de leis penais. Qual que é o primeiro princípio no conflito aparente de leis penais? Princípio da especialidade. O que é especialidade? Especialidade, lembre-se, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Norma especial prevalece sobre a norma geral. Temos como exemplo o crime de homicídio. Homicídio, artigo 121 do nosso Código Penal. Matar alguém é um crime de homicídio? É. Agora vamos supor que a pessoa mata alguém em estado puerperal. Lembre-se da mulher que mata o feto em um estado puerperal. Aí temos o crime de infanticídio. Então, a pessoa que comete esse crime, a mulher que mata uma pessoa, ela matou uma pessoa, teve a morte de alguém? Teve. Mas ela não vai responder lá por homicídio, porque o homicídio é norma geral. Ela vai responder pelo infanticídio, que é norma especial. Lembre-se disso, norma especial prevalece sobre a norma geral. Tranquilo? Segundo princípio do conflito aparente de leis penais, subsidiariedade, ou também chamado soldado de reserva. Subsidiariedade, temos normas subsidiárias. Então, entenda o seguinte, primeiro eu tento aplicar uma norma penal mais grave. Uma norma penal mais grave. Caso, em decorrência daquele fato, não seja possível aplicar essa norma penal mais grave, subsidiariamente, eu aplico a norma penal menos grave. Certo? É o exemplo aqui do soldado de reserva. Esse que é a subsidiariedade. Por que soldado de reserva? Porque primeiro eu vou com o meu soldado titular, para dar conta do recado. Entendeu? Vou tentar aplicar uma norma mais grave. Caso não seja possível aplicar em decorrência daquele fato, eu subsidiariamente, eu pego o meu soldado de reserva. O quê? Subsidiariamente eu aplico a norma penal menos grave. Temos como exemplo aqui a diferença entre constrangimento ilegal e ameaça. Constrangimento ilegal são dois crimes diferentes, mas muito semelhantes. Então, qual que é a pena do crime de ameaça? É de 1 a 6 meses. Esse é o crime de ameaça. Está previsto onde? Artigo 147 do nosso Código Penal. E o constrangimento legal, artigo 146, também do Código Penal. Qual que é a pena do constrangimento ilegal? 3 meses a 1 ano. Então, qual que tem a pena maior? Pena maior aqui, ó, constrangimento ilegal, pena maior. Mais grave. Na ameaça é o pena menor. Por que eu estou falando desses dois artigos? Porque em ambos existe a ameaça propriamente dita. No constrangimento ilegal, você lê o tipo penal lá do artigo 146, você vê lá constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, quando falar em algum, vamos supor que tem algum fato nesse contexto de constrangimento e ameaça. Primeiro, eu vou tentar aplicar a pena do constrangimento ilegal, porque ela é mais grave, certo? Agora, se não for possível, caso não enquadre nesse tipo penal, subsidiariamente eu aplico a ameaça, porque a ameaça ela é norma geral, com uma pena menor, certo? Esse é o princípio da subsidiariedade.
ou soldado de reserva. Outro ponto importante é a gente saber que existe a subsidiariedade do soldado de reserva expressa ou tácita. Expressa é quando você lê lá no seu artigo falando quando não couber, quando não aplicar pena mais grave, certo? A gente vê lá, por exemplo, no artigo 132 do nosso Código Penal, que diz quando não possível aplicar uma pena mais grave, então quer dizer o quê? Vai aplicar, ela é uma norma subsidiária, ela é um soldado de reserva. Ou tácita, essa norma expressa quando tiver escrito dessa forma, ou tácita é como se fosse aqui o constrangimento legal e ameaça. Ela não prevê expressamente, mas as elementares e circunstâncias do tipo penal ali, dá para a gente identificar uma subsidiariedade. Continuando, quero falar com vocês sobre o princípio da consunção. O princípio da consunção também chamado de princípio da absorção. O que quer dizer o princípio da consunção ou absorção? É quando um crime meio ele é absorvido por um crime fim. Lembre-se, crime meio absorvido por um crime fim. Temos as suas especialidades aqui. Só um exemplo para você entender. O cara vai cometer um furto dentro de uma casa. Ele vai invadir uma casa para cometer um furto. Vamos supor, de uma televisão. Para ele cometer esse furto, ele tem que entrar dentro da casa. Quando ele entra dentro da casa, qual o crime que ele pratica? Em violação de domicílio, violação domiciliar. Agora, se ele chega a consumar o crime de furto lá, pega a televisão e sai. O crime meio, que é invadir a casa, vai ser absorvido pelo crime fim, que é o de furto. Ou seja, neste contexto, se ele sai da casa com a televisão, ele só responde pelo furto. Ele não responde por furto e violação de domicílio. Tranquilo? Só para a gente entender. Temos algumas hipóteses aqui de consunção ou absorção. Primeira, é quando se trata de um crime progressivo. O que é um crime progressivo? É quando o agente ele já tem a intenção de praticar um crime mais grave. Desde o início, na hora que ele vai iniciar a execução do crime ali, ele já tem na sua mente a ideia de praticar um crime mais grave. Então, por exemplo, o cara quer matar uma pessoa. Para ele matar, ele desfere vários golpes de faca, causando o quê? Lesão corporal. Então ele causa lesão corporal, cogitando um fim mais grave, que é a morte. Então, é crime progressivo, ele já tem a intenção de um crime mais grave. Então ele não vai responder pela lesão corporal, vai responder somente pelo homicídio, certo? Absorção, consunção. Segundo, progressão criminosa. Lembra? Progressão, ele está progredindo. É a mudança de vontade. Então vamos supor que o cara somente tem intenção de lesionar, causar lesão corporal. Então ele vai dar um soco no seu desafeto, dá um soco lá, o cara cai no chão. Na hora que ele vê o cara caído no chão, ele fala: rapaz, você quer saber? Eu vou matar esse cara, eu vou acabar de matar ele. Então, a ideia dele primeiro era o quê? Somente lesionar. Mas a partir que ele consuma essa conduta de lesão, ele inicia uma nova conduta, ele progride na sua conduta. Por isso que é a progressão criminosa, ele tem a mudança de vontade. A partir do momento que ele vê o seu desafeto no chão, ele tem uma nova vontade e fala: eu vou acabar de matar, eu vou matar esse cara. Aí sim, ele comete o homicídio. De qualquer forma, ele somente vai responder pelo homicídio, ele não responde por lesão corporal também, somente homicídio. Mas entenda essa diferença. Crime progressivo já tem intenção do crime mais grave. Progressão criminosa, ele tem uma mudança de vontade, ele progride na sua execução. Temos aqui também, dentro do princípio da consunção, o fato anterior não punível. O que é isso? O crime meio absorvido por crime fim. É a consunção, absorção propriamente dita, como a gente falou. É o quê? Crime anterior não punível, igual eu falei anteriormente, do cara que invade a casa para furtar. Então ele não responde por violação de domicílio e por furto. Ele somente responde por furto. O fato anterior, que é a violação de domicílio, não é punível. Fato anterior não punível é isso. Quarta e última hipótese da consunção aqui, fato posterior não punível. Então a diferença, fato anterior não punível, agora fato posterior não punível. Isso aqui tem a ideia do exaurimento. Pensa, por exemplo, o cara rouba um celular. O cara rouba o celular e tal, pega o celular e foge, vai lá para casa dele com o celular roubado.
Ele vai tentar abrir o celular lá, ver que tem a digital, não consegue desbloquear, ele pega e joga o celular no chão, quebra o celular inteiro. Não fica com o celular, mas também quebra ele. Qual o crime que ele cometeu? Ele cometeu o roubo. E, teoricamente, ele cometeu o quê? Um dano. Ele destruiu o celular, cometeu um crime de dano também. Só que esse crime de dano não vai ser punível. Por que não vai ser punível? Porque é mero exaurimento. É um fato posterior que não foi punido. Então ele cometeu o roubo, quebrou o celular, mas ele somente vai responder por roubo, certo? O dano ali seria um mero exaurimento. Tranquilo? O que temos que saber aqui também é o quarto e último princípio no conflito aparente de leis penais, que é o que? O princípio da alternatividade. A alternatividade aqui, a gente vai fazer remissão à lei de drogas. Lá no tráfico, por exemplo. Temos lá no artigo 33 da lei de drogas vários verbos para configurar o crime de tráfico. É o cara transportar, é o cara ter em depósito, é o cara fabricar a droga. Então tem vários verbos lá para configurar o crime. A pergunta é necessário ele praticar todos os verbos lá do artigo 33 da lei de drogas para configurar o crime? Não. Basta ele praticar um verbo que já consumou o crime de tráfico de drogas, certo? Agora, se ele pratica todos os verbos desse crime, do artigo 33, se ele pratica todos os verbos, ele comete mais de um crime? Ele comete vários crimes? Não, ele comete somente um crime. Isso é o princípio da alternatividade. Lembre-se da lei de drogas lá, quando tem vários verbos. É necessário ele praticar apenas um verbo para configurar o crime. E caso ele pratique todos os verbos, ele responde somente por um crime também. Ele não pratica concurso de crimes se tiver no mesmo contexto fático, entenda isso. Tem que estar no mesmo contexto fático, certo? Aí ele responde somente por um crime também, mesmo ele cometendo todos os verbos lá do artigo 33. Outro ponto importante, pena cumprida no estrangeiro. Pena cumprida no estrangeiro, a gente vai ver lá no nosso artigo 8º do Código Penal, que diz: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversa. Então, se a pena aplicada lá no Brasil, nos Estados Unidos, o cara cometeu um crime lá, os Estados Unidos aplicou uma pena lá, uma pena de 10 anos, por exemplo. E aqui no Brasil aplicou uma pena de 8 anos. Certo? O que vai acontecer? Vai atenuar, porque são penas diversas pelo mesmo crime. Atenua a pena diferente. E ou nela é computada quando idênticas. Então, se as penas forem idênticas, é computada. Tranquilo? Então, os Estados Unidos aplicou a pena de 10 anos e o Brasil também aplicou uma pena de 10 anos. Então, computa essa pena para fim de cumprimento. Aqui, ó, pena cumprida no estrangeiro. Então, ele cumpriu lá a pena no estrangeiro. Se for penas diferentes, penas diversas, o que acontece? Atenua. Penas idênticas, computa. Outro ponto, eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. Aqui, ó, cuidado. Sentença estrangeira, quando produz as mesmas consequências, ela pode ser homologada no Brasil. Então o cara cometeu um crime no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo. E aí lá foi aplicada uma sentença para ele, o juiz de lá aplicou uma sentença. Então, se tiver as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. Essa homologação pode o Brasil fazer dessa sentença estrangeira. Quando? Inciso 1. Quando para obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Então, para esses fins, pode sim aplicar a homologação de uma sentença estrangeira para reparação de dano. Lembra de composição civil, lembra de grana, lembra de pecúnia, tá? Para restituição, para reparação de dano, para efeitos civis, pode sim homologar uma sentença estrangeira aqui no Brasil. Segundo, para sujeitar esse agente a uma medida de segurança. Lembra-se que temos pena e medida de segurança aplicada ao inimputável, ao doente mental. Lembra do doente mental? Para fins de aplicar medida de segurança, também pode homologar uma sentença estrangeira. Então, a homologação de sentença estrangeira pode em duas hipóteses.
para obrigar o condenado a reparar o dano para efeitos civis, lembra de pecúnia, composição civil, e para aplicar a esse sujeito que cometeu o crime uma medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende. Então, essa homologação da sentença estrangeira depende de alguns quesitos. De quê? Para os efeitos previstos no inciso 1, ou seja, para reparação de dano, para pecúnia, para composição civil, depende de quê? Do pedido da parte interessada. Depende da vítima. Então, necessita a vítima falar assim, eu quero que o senhor homologue a sentença estrangeira aqui no Brasil para eu receber uma grana aqui, para reparar o meu dano. Entendeu? Necessita desse pedido, dessa representação da vítima. No caso do inciso 1, a linha B, para os outros efeitos da existência de trabalho de extradição, da existência de tratado de extradição, com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença. Então, necessita de um tratado de extradição com o país que prolatou a sentença, certo? Ou, na falta de tratado, de uma requisição do ministro da Justiça. Cuidado, que já caiu na sua prova, falando isso aqui, do Ministério da Justiça. Não é do Ministério da Justiça, é do próprio Ministro da Justiça. Certo? Cuidado com isso. Então, para homologar a sentença, necessita de quê? De um tratado de extradição com o país que prolatou a sentença. Então, os Estados Unidos prolatou a sentença. Necessita de um tratado de extradição com os Estados Unidos, do Brasil com os Estados Unidos, para fins de homologar a sentença. Tranquilo? E, na falta desse tratado, caso não exista esse tratado, necessita de requisição do Ministro da Justiça. Cuidado que é o próprio Ministro da Justiça, e não ao Ministério. Uma observação importante. A homologação de sentença estrangeira compete ao STJ. Isso aqui a gente vai ver com o nosso professor de Constitucional, mais especificamente. Mas aqui, para homologar a sentença aqui no Brasil, cabe ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, que ele vai proferir o chamado exequatur. Quando falar exequatur, esse termo aqui, você lembra da homologação de sentença estrangeira, certo? Continuando, a gente vai falar agora sobre a contagem de prazos, muito importante também. No seu artigo 10 do Código Penal, o que diz lá? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, então o dia do começo conta o dia do começo, e contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Importante você saber disso aqui porque inclui-se o dia do início do cômputo do prazo e exclui o último dia. Aqui não diz no artigo, o último dia não exclui, mas vamos entender o seguinte, aqui vamos supor que o cara vai cumprir 1 ano de pena. Ele vai cumprir 1 ano de pena. E vamos supor uma data aqui, 20/7 de 2019. Se aplicou para ele 1 ano de pena e ele inicia esse cumprimento de pena em 20/7 de 2019, quando que ele vai sair da prisão? Quando que ele vai poder sair? Você vai cumprir 1 ano de pena? Dia 19/7 de 2020. Por quê? Porque o dia que ele foi preso computa como um dia. Ele pode ter sido preso aqui, no dia 20/7, para iniciar o cumprimento de pena, às 23 horas, quase meia-noite, pouco antes da meia-noite. Ele foi preso no dia 27 de 2019, 11 horas da noite. Vai contar como um dia de pena. Vai contar como se ele tivesse cumprido um dia inteiro, certo? Não importa a hora, o que importa é o dia que ele foi preso. Então, conta o dia do início, exclui o último dia. Então, até dia 19/7 de 2020, nesse exemplo aqui. Continuando, não importa se iniciar ou terminar em fim de semana ou feriado. Uma observação importante também. Esse dia de início aqui, mesmo que seja, vamos supor que o cara foi preso no sábado, no domingo, certo? Não importa o dia que ele foi preso. O que importa é o início de cumprimento. No nosso direito penal aqui não tem essas frescuras não, entendeu? É o dia que foi preso, não importa se é feriado, fim de semana, não importa nada. E o último dia também da mesma forma. Se dia 19 aqui, do 7, vamos supor que dá
num domingo, ele vai ter que esperar até segunda para sair da cadeia? Não. Ele vai ser posto em liberdade, terminou a pena ali, posto em liberdade na hora. Por isso que existem os plantões também, os plantões judiciários. Entendeu? Não precisa esperar o dia para poder sair, não. Certo? Continuando aqui, frações não computáveis da pena. Só é importante ressaltar que cuidado com esse prazo do nosso Código Penal. Nosso Código Penal trata o prazo dessa forma. Inclui-se o dia do início e exclui o último. O Código de Processo Penal, que a gente vai ver lá, nosso professor de Código de Processo Penal, de Direito Processual Penal, é diferente. Então, essa regra aqui, adotada de incluir o dia do início, excluir o último, não computar feriado, não contar fim de semana, essas coisas, é aplicada ao direito penal. O direito processual penal é diferente, certo? Só fazer essa ressalva aqui. Então, vamos lá. Frações não computáveis da pena. O que é isso? Artigo 11 do nosso Código Penal. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. O que está falando? É o que a gente acabou de falar aqui. Ó. O cara foi preso 11 horas. Ele vai ser colocado em liberdade do dia 19 de setembro de 2020. Às 11 horas da noite também? Não. Na hora que iniciar o dia aqui 19, ele já pode ser colocado em liberdade. Porque despreza as frações de dia. Frações de dia é o quê? É as horas. As horas computáveis. Então, se ele foi preso 11 horas, vai contar como um dia de pena inteiro. Não necessita dele ser colocado em liberdade no dia que finalizar a pena dele, na mesma hora que ele foi preso lá no início. Entendeu? Despreza essa fração de dia aqui também. É isso. E na pena de multa, despreza as frações de cruzeiro. De cruzeiro que está falando aqui, é só a gente adequar para a nossa moeda de hoje, que é o real. Então, despreza as frações de real. O que é fração de real? São os centavos. Então, aplica lá uma multa de R$ 1.200, R$ 1.500 para um cidadão lá. Não aplica-se R$ 1.550,33. Entendeu? Os centavos são as frações do real. Não computa as frações do real também não. Essa é a ideia. Agora, legislação especial, um tópico também para a gente finalizar a nossa ideia aqui da aplicação inicial do nosso direito penal. Dizendo no artigo 14, as regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. O que está falando? Temos a norma geral. Quem que é a norma geral? O nosso próprio Código Penal. Código Penal é a norma geral. E temos também as normas especiais, as leis especiais. Exemplo, lei de tortura, lei de crimes hediondos, lei de drogas, lei Maria da Penha. Tudo isso são leis especiais voltadas para o direito penal. Então, essas leis especiais, se elas dispuser de modo diferente do Código Penal, por exemplo, a contravenção penal. A gente pegar a lei de contravenções penais, a gente vai ver escrito lá assim, não se aplica a tentativa. Por previsão legal, está escrito lá na lei de contravenções penais. Então, lá não vai aplicar a tentativa. Então, ela dispõe de modo diverso do Código Penal. Entendeu? Se ela dispõe de modo diverso do Código Penal, vai ser aplicada a lei especial. Aqui, a legislação especial, ela vai prevalecer sobre a legislação geral, sobre o nosso Código Penal. Outro exemplo, o nosso Código Penal prevê a progressão de regime 1/6 de pena. Cumprir 1/6 de pena pode progredir de regime. Só que a gente tem a lei especial, lei de crimes hediondos, que lá tem uma progressão diferente. Lá diz, se o réu ele é primário e pratica um crime hediondo, ele tem que cumprir 2/5 da pena. E se ele é reincidente, pratica um crime hediondo, tem que cumprir 3/5 da pena. Então, é uma progressão diferente do Código Penal, da norma geral. Então, ela vai prevalecer. Vai ser aplicada essa norma especial em razão da norma geral, que é o Código Penal. Ela prevalece. O que é importante destacar sobre essa legislação especial são os princípios. Então, existe o princípio da conveniência das esferas autônomas. O que é isso? As normas gerais, todo o ordenamento jurídico existente no nosso país, eles devem o quê? Ter convivência. Eles devem conviver de forma harmônica, um não prejudicar o outro, mas sim um complementar o outro. Esse é o princípio adotado. E também o princípio da especialidade. Vimos lá nos conflitos aparentes de leis penais,
aplica aqui também o princípio da especialidade. A norma especial, a legislação especial, ela prevalece sobre a legislação geral, que é o Código Penal. Legislação geral, Código Penal, e legislação especial temos essas outras, lei de drogas, estatutos de armamento, crimes hediondos, etc.